Olá, gente. Hi. Voltamos, né? Agora sobre as atividades continuadas emergenciais. É engraçado que antes era regime especial, agora já é alguma coisa emergencial, dá até medo de pensar o que pode ser a próxima. Mas, enfim. Moçada, é o seguinte, essa semana está previsto, aliás, deixa eu colocar para cá, essa semana a gente tem previsto aqui, só um minutinho, aqui ó, essa atividade aqui alocada, tá bem? Que é a aplicação de solução matricial e métodos de mínimos quadrados. Quando você olha mínimos quadrados, você pode traduzir regressão linear, tá bem? Mas não é apenas regressão linear, como a gente vai ver. Você usa métodos de mínimos quadrados para regressão multilinear, né, ajustes múltiplos, e de certa maneira, disfarçadamente, até em ajuste não linear. Mas aqui a gente vai centrar em alguma coisa mais específica. Inicialmente, alguns comentários sobre isso daqui, ó, tá? A determinação de pontos elétricos de biomoléculas em meio aquoso utilizando o RStudio. Fiquei devendo isso para vocês quando a gente estava comentando, agora não consigo recuperar. Você pode ver no plano de trabalho de regime especial de estudos, onde a gente discute ali alguma coisa sobre a rede de carga líquida de biomoléculas. Isso tem uma importância muito grande. Pontos elétricos tem uma importância até maior, eu diria. Não sei se maior, tão grande quanto. Na área de biotecnologia, quando você está sobre o ponto isoelétrico de uma substância, essa substância, esse composto, essa biomolécula, por exemplo, ela não migra num campo elétrico, então ela pode ser usada para fracionamento, para separação física, inclusive detecção, né? Você detecta num gel, por exemplo, de focalização isoelétrica, ou separação mesmo, você consegue precipitar um determinado material em ponto isoelétrico, né? O ponto isoelétrico de uma substância, que é um ponto em que você tem uma nulidade de cargas, né? As cargas positivas se anulam com as cargas negativas, o comportamento dessa substância em solvente é um pouco diferente do que se ela tiver, no caso, por exemplo, uma proteína, um ácido nucleico, são polieletrólitos, se eles estiverem distantes desse valor de ponto isoelétrico. E isso é empregado para algumas coisas, inclusive para absorção celular, para construção de próteses biocompatíveis com camadas de poliaminoácidos e outras cositas mais, tá bem? Mas vamos tentar voltar um pouco a essa ideia rápida. Vou tentar fazer um vídeo também de uns 20 minutos mais ou menos, para a gente matar essa ideia e partir então para essa aplicação de sistemas lineares e solução de problemas em bioquímicas, tá bem? Mas vamos lá. Essa noção de ponto isoelétrico, deixa eu puxar para cá, se a gente recordar e viver, né? Se a gente recuperar a informação, vocês vão ver que lá para trás, um pouco lá para trás, a gente tinha uma noção de rede. Opa, tá aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, rede de carga líquida, né? Rede de carga líquida. Então, vou colocar outra coisa aqui da importância desse tipo de questão. A gente vai conseguir até o final dessa explicação prever os pontos isoelétricos e prever o comportamento em solução de qualquer polieeletrólito que a sua imaginação puder conceber. Então você tem, por exemplo, um tetrapeptídeo, você tem um fragmento de um ácido nucleico, você tem um polipeptídeo, você tem uma proteína, qualquer proteína. Então é possível você obter informações baseadas num formalismo simples que a gente vai colocar aqui. E antes que eu me esqueça também, a gente tem que começar a usar pacotes do R, como o pacote SEC-INR, que estuda essas variações de distribuições de carga e pontos isoelétricos em biomoléculas a partir da sua sequência, no caso nucleotídica ou sequência peptídica, sequência de aminoácidos, tá? Então vamos lá, rede de carga líquida, fechou? A gente viu o seguinte, a gente deu um nome de rede de carga líquida, a gente deu o nome de QNET, lembra disso? Pode recuperar as pranchas de lousa e mesmo os vídeos que estão mais no início do regime especial de estudos. Isso aqui é dado normalmente por uma fração em base e uma fração de ácido, não sei se você lembra disso. Isso também pode ser representado, esse QNET, por uma rede de base, uma carga em base, mais uma carga em ácido. Só que a gente definiu essa carga em ácido, a gente manteve aqui como sendo FA,
E não sei se você lembra, a gente definiu isso aqui, esse FA, como sendo 1 sobre 1 mais 10, tem a dedução dessas equações, certo? Elevado a pH menos pK. Tá bom? Essa informação você recupera fácil, tá certo? Então isso nos permite alocar, deixa eu me colocar aqui, isso nos permite dizer então que essa rede de carga líquida, ela pode ser representada como a carga em base. O que é a carga em base? A carga em base é assim, ácido glutâmico. Ácido glutâmico pode estar na forma ácida, portanto ele doa um próton, ou ele pode estar na forma básica, como glutamato, né, um sódio lá ligado. Então ele é capaz de receber um próton por exibir um carboxilato de carga negativa. Vamos por partes. Essa seria a carga em base. A gente está dizendo que isso aqui ele se soma a essa expressão. 1 mais 10 elevado a pH menos pK. Tá certo? Mais ou menos isso aqui que nós chegamos, acho que foi exatamente aqui que a gente chegou numa das explicações, inclusive, de quadro. Aliás, é bom lembrar que eu tenho meu quadro é grande, maior do que eu pensei. Aí, ó, perdi o início do quadro lá. Tudo bem, depois eu recupero. Vamos já fazer uma subdivisão aqui. Tá bem? Vou colocar aqui se tiver uma subdivisão de quadro, pelo menos você consegue se localizar. Só que é o seguinte, isso aqui funciona muito bem, e você deve lembrar, quando a gente usou o RStudio, isso aqui funciona muito bem quando você tem uma molécula, uma biomolécula que exibe um valor único de pK. Exemplificando, já jogando para o R, o RStudio, lembra dele? Está aqui. Acho que vamos botar aqui no meio, sei lá, ou no canto. Vou colocar no canto então. Tá? Por exemplo, se a gente abrir então aqui um arquivo recente, por exemplo, a titulação aqui aqui, ó, titulação de ácido acético. Então, nós estamos com RStudio, né, como um IDE de desenvolvimento, ou um GUI, uma interface para uso do R, e nesse ambiente a gente abriu, eu podia usar por aqui, a gente abriu um script, que foi um script já feito, se não foi feito, agora também já não me lembro, acho que foi do glutamato, um script feito que me permite reproduzir isso automaticamente, só mudando alguns parâmetros, tá bem? Bom, então vamos lá. Isso aqui é uma curva de titulação de ácido acético. O ácido acético, ácido acético, vamos só recordar e viver, né? Ácido acético, então isso aqui representaria alguma coisa com uma dissociação entre CH3 COOH, dissociando-se em H mais HCO, CH3, estou confundindo aqui as bolas, peraí. Estou confundindo o ácido acético com o ácido carbônico. Sorry. CH3COO-, né? Então, o que a gente disse de carga em base? Ó, carga em base, deixa eu mudar até aqui a grafia para chamar a atenção. O que a gente está chamando de carga em base, recordar é viver. Carga em base é isso aqui, ó. Isso aqui é a carga da base dele. Então, ele tem uma carga negativa única, né? Pode-se dizer que a carga em ácido dele é nula, né? Você vê aqui, né? Onde eu estou tentando circularizar aqui. Deixa eu ver se aqui fica maior. Não, dá na mesma. A carga em ácido dele é uma carga nula, uma carga em zero. E aqui eu só tenho um valor de pK, não é isso? Então, voltando lá, você tem só um valor de pK. Vamos recordar mais um pouquinho, né? A gente define esse ácido acético aqui o pK está definido como 4,5, o que é uma mentira, na verdade é 4,7, 4,5, acho que é 4,7. A gente define uma função pelo R, né? Sempre atribuindo os parâmetros da função depois da expressão chamada função, se atribui os parâmetros da função. E uma coisinha aqui que eu esqueci, que às vezes é capaz de eu fazer, deixa eu ver, ele está gravando, é capaz de eu não conseguir. Eu não vou conseguir. Show key, show click. Show click. Aqui, ó. Então tá aqui, ó. Você tem aqui os parâmetros, né? E aí você tem a expressão, veja que a expressão ela é colocada sobre chaves, né? A expressão é colocada sobre chaves, eu defino a função. E depois aqui mais para cá eu tenho a curva. Então se você seleciona esse trecho todo, mantém o Ctrl, até aquela Ctrl apertada e dá um Enter, você executa o plot.
uma curva de titulação foi proposta para vocês como atividade, foi a lisina, né? Então, se você quiser colar de alguma forma, vai ser mais ou menos por aqui. Não exatamente por aqui, porque a lisina vai exibir mais de um valor de pK, né? A lisina, como ela tem uma carga positiva, assim como o glutamato tem uma carga em base negativa, a lisina tem uma carga em base positiva. Então, além de você ter as cargas do grupo amino terminal e do grupo carboxy terminal envolvidas na curva de titulação, você tem também a lisina primária, a amina primária dessa lisina com uma carga positiva. Então, sofistica um pouco mais, a gente vai ver. A gente vai ver não, vocês já fizeram. Eu tenho que passar as notas, isso sim. Tá? Então, veja que você tem aqui o gráfico que mostra essa representação, né? E a gente viu que se você pegar o ponto médio aqui, esse ponto pode ser pego de duas formas. Uma forma manual e uma forma automática. A forma automática eu não ensinei para vocês, porque na realidade a forma automática é um pouco delicada. Posso colocar isso, se alguém me puxar isso pelo mundo, eu queria saber como é que faz. A questão é muito acúmulo de informação também, mas basicamente você faz você faz uma derivada da primeira dessa curva aqui, faz uma derivada da primeira dessa curva aqui, ela vai ter um ponto máximo, esse ponto máximo vai coincidir. E também tem uma forma automática ou manual de você pegar esse ponto máximo, tá certo? Mas enfim, não vem ao caso. Isso inclusive reporta até o ensino médio, equações de segundo grau, o que é o extremo, né? O que é o máximo, o extremo, etc. Raiz da equação. Mas vamos lá. A gente poderia, portanto, né, a gente viu isso, você dá um comando chamado locator, só voltando também, né? Você dá um comando chamado locator aqui, e aonde eu clicar aqui, e aí eu saio fora com escape, ele me deu 4.6, que foi o valor de PK, inclusive quase recuperado aqui de 4.7, né? Pois bem. Isso funciona muito bem. Eu estou meio escuro aqui, agora que eu vi que eu estou escurão aqui, mas também não modifica muito não. Isso funciona muito bem, a luminosidade. Será que isso aqui modifica um pouco? Deixa eu ver. Modificou, por incrível que pareça, acho que modificou. Isso funciona muito bem quando você tem uma biomolécula ou uma molécula qualquer que tem um valor de pK. Vocês viram que deu trabalho no caso da lisina, porque você tinha mais de um valor também, né? E aí você constrói uma expressão mais sofisticada, né? Se a gente retornar aqui ao nosso mapinha, né? Mapinha não, ao nosso quadro, a nossa lousa, né? A gente vai ver que esse QNET para ácidos polipróticos, onde é que está isso aqui? Tá aqui. Vou colocar assim, Ixi, agora acho melhor tirar esse negócio maluco aqui, senão até eu vou me confundir, peraí. Vou fazer assim, assim. Deixa eu só tirar esse apontador aqui. Beleza. Branquinho. Tá? Então, assim, para ácidos polipróticos, você vai ter que esse QNET aqui, ele vai ser igual a uma somatória, né? Uma somatória de todos os elementos que estiverem aqui. QBI, por exemplo, um QBI, uma carga em base em I, mais 1 sobre 1 mais 10 elevado a pH menos PKI, né? Onde I é um indexador, um índice do radical, não sei se radical não é correto, sobre equilíbrio de dissociação, certo? Sobre equilíbrio índice, parece Índia, não índice, sobre equilíbrio de dissociação, certo? Muito bueno. Então isso significa dizer, se fizeram atividade, que de repente você pode pegar essa expressão aqui, QB mais tal, e ir ampliando. Isso se torna bastante trabalhoso. Então você imaginar como a atividade foi feita, por exemplo, para a lisina, você vai ter lá 3 valores de pKs, né? Você tem os valores pKs referentes a uma amina primária dela, né? Você vai ter o valor de pK referente à amina, vou colocar só com uma NH2 aqui, só a amina terminal, e o valor referente ao carboxilato terminal, né? E mais essa amina aqui, que é uma amina primária da cadeia lateral. Vou colocar aqui da cadeia lateral. Nem vou colocar os valores, mas basicamente, se quiser colocar valores também,
esse aqui vai dar mais ou menos 9,2, 9,5, esse aqui do carboxilato vai dar 2,1, e esse aqui da mina primária acho que vai dar 9,5, se não me engano, uma coisa assim, certo? Uma lisina. E agora, imagina que ao invés de ter uma lisina, você tenha um problema mais sofisticado. Você não tem uma lisina, você tem um dipeptídeo, por exemplo. Ora, um dipeptídeo vai ter um amino terminal, vai ter um carboxo terminal e vai ter, de repente, na sua cadeia lateral, 2 grupos ionizáveis. Então você já vai ter 4 pKs. Um tripeptídeo, manja o problema? Se você tiver sequências de poliaminoácidos, por exemplo, né, polipeptídeos, ou sequências de uma estrutura biomolecular polimérica ou oligomérica, em que você tenha várias cargas ali, esse tipo de equação vai se tornar uma dor de cabeça se você tentar colocar isso daqui de uma forma mais manual. Aí vem os recursos da parte quantitativa, vamos dizer assim, da bioquímica. Você pode utilizar o R para tornar isso automatizado, de tal maneira que você tenha, por exemplo, uma sequência de um polímero qualquer, em que você tenha o conhecimento dos valores de pKs de cada um desses elementos e cria a função gráfica, primeiro cria a função matemática e depois explicite isso como um gráfico, na qual você consegue obter a curva de dissociação dos prótons, mediante uma titulação qualquer, de uma biomolécula que não importa um número, não importa a quantidade de resíduos de aminoácidos que tem, ou de resíduos nucleotídeos que tem. Entendeu? Vou exemplificar isso colocando diretamente o RStudio e diretamente em cima de uma outra função. Depois eu vou dar uma parada nesse vídeo, porque ele já está longo. Parece que eu tenho uma maneira de eu verificar aqui quanto tempo está durando o vídeo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem. Aqui, ó, 17 minutos. Tem. Se eu controlar mais ou menos uns 20 minutos, para não ficar muito chato, eu interrompo e volto com outro vídeo, ok? Então, a ideia aqui básica é ilustrar para vocês que existe a possibilidade de você desenvolver curvas de titulação que independam da quantidade dos seus monômeros constituintes num biopolímero qualquer. Vamos exemplificar isso de uma forma mais seca com o ácido fosfórico. Olha que legal. O ácido fosfórico, ele possui 3 momentos de dissociação, né? Vamos tentar, o velho e bom recordar é viver, né? Vou colocar aqui para cá. Não, então vou colocar para cá. Ixi, aqui vai ficar meio confuso, né? Tá, desculpa, esse aqui vai ficar um pouco mais confuso que o normal, mas eu vou colocar uma separação aqui só. Se esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Ficou chique, hein? Sentido anti-horário. Esse aqui fica sendo 3. Na realidade, a gente tá falando desse ácido aqui, ó, H3PO4, que vai se dissociar em H+, mais HPO4-, tá? Que vai se dissociar em H2PO4-, mais HPO4-, 2, né? Menos 2, que por sua vez vai se dissociar em H+, mais PO4, 3-, né? Então veja que você tem um valor de pKa associado aqui, um valor de pKa associado aqui e um valor de pKa associado aqui. Cada um com um determinado valor. Voltando ao R, nossa, que susto, achei que isso aqui ia travar. Voltando ao R, você tem a possibilidade de criar agora vamos dizer, uma forma automática que independa de você construir aquelas expressões sofisticadas como você tem que fazer para atividade de lisina. Opa, atividade de lisina não pegou meu dedo, deixa eu ver que vai pegar meu dedo. Ah, não, tem que pegar para cá. Aham, então tem que fazer assim, gesticular assim, atividade de lisina, tá? Na qual você teve que construir aquela expressão mais sofisticada. Aqui no caso você não precisa construir. E isso vai ser útil no próximo videozinho, em que nós vamos usar exemplos de polímeros que você vai alocar quaisquer que sejam, para depois a gente mostrar um pacote do R que faz isso automaticamente por um algoritmo um pouco mais sofisticado, mas que no final chega muito próximo, não das curvas matemáticas, mas dos valores. As curvas não, as curvas é só nesse tipo de material mesmo que eu estou passando para vocês que a gente está vendo. Então, a primeira coisa, você define
a função do plot de titulação. Então aqui está sendo definido. Olha que diferença. Antes você definia o plot de titulação colocando os parâmetros, né, no caso do ácido acético, e colocando a expressão. Uma vez que você conheça os valores de cada um uma vez que você conheça cada um dos parâmetros, mas que esses parâmetros sejam unitários em sua essência, ou seja, você tem um valor de pKa só. Um valor de pKa só. Agora a gente já está partindo do pressuposto que você pode ter mais de um valor de pKa. Então, ainda que ele seja colocado aqui como distribuído na função, esse valor de pKa vai ter uma carga em base diferenciada aqui, ó. Lembra que no R a gente cria vetores dessa forma. Isso aqui é um vetor, tá? Isso aqui é um vetor. Isso aqui também é um vetor. Pô, aqui vale a pena voltar com aquela bolinha colorida lá, deixa eu ver. Show click, beleza. Tá? Então veja que você tem vetores. Então agora você tem um vetor de pKa, que é o vetor que está me dizendo os valores de pKa do ácido fosfórico. Um é 2,15, 6,82 e 12,38. Ok? O outro é a carga em base. Ora, se a gente retornar para cá, tinha que pegar para cá, né? Qual que é a carga em base? A carga em base vai ser negativa, a carga em base vai ser negativa, a carga em base vai ser negativa. E unitária, né? E unitária. Portanto, quando a gente volta para cá, o que a gente percebe? Que você tem a carga em base como sendo 1, como sendo... a carga em base como sendo menos 1, como sendo menos 1, como sendo menos 1. Tá certo? E qual que é o N? Ou seja, o N é representado em cima dessa situação aqui, ó, o N. Né? Esse é o N. O N, acabei nem colocando o N aqui, né? Mas tudo bem. Essa somatória aqui, tá? Essa somatória aqui. É como se você tivesse essa expressão aqui repetida 3 vezes para o ácido fosfórico, né? Em que o N seria representado pelo valor de cada uma nessas 3 subexpressões. Resumidamente, aí como a gente tem só um grupo, né? Deixa eu voltar aqui de novo, desculpa te confundir. Como você tem aqui só um grupo, né? N aqui igual a 1, ó, H+, tá vendo? N igual a 1, N igual a 1. Então se eu volto para cá, eu tenho N igual a 1, N igual a 1, N igual a 1. Tá certo? E aí eu tenho, então, eu posso desenhar essa curva, tá certo? Eu desenho a curva, veja que a curva, ela não é diferente do desenho da curva aqui, ó. Eu tenho a função, tenho os parâmetros da função, algumas simples atribuições. E aqui eu tenho também, ó, a função, as atribuições, tá lá. Qual que é a diferença desse aqui que titula ácido acético com pK para esse que titula com 3 pKs? A essência é aqui, ó. Essa função, ela é bem mais elaborada. É uma função iterativa, uma grande vantagem de se utilizar softwares como R, como o MATLAB, como o Octave, como o Sage e outros tantos, que é a capacidade de você programar uma operação iterativa. Ou seja, ele vai fazer isso ele vai fazer uma determinada operação, que é o cálculo daquele Q, aquele QNet, iterativamente para cada um dos valores de pKa que foram encontrados na estrutura da molécula, no caso aqui na estrutura do ácido fosfórico. E aqui ele diz nominalmente, ó. Aí você tem alguns parâmetros, né, que são parâmetros decisórios até, né, parâmetros de loop, né, de loop que eles chamam, de circularidade, que seria assim, for, seria para, i colocado em 1 até o comprimento de QB. Qual que é o comprimento de QB? O comprimento de QB, length é um comando do R que te dá o valor que representa o número de a quantidade de números num vetor, a quantidade de elementos num vetor. Então aqui vão ser de 1 a 3, né? Como se fosse de 1 a 3 porque o vetor tem 3. Então ele pede para fazer isso aqui. X, esse é um cuidado que tem que ter com o R, diferente daqui desse tipo de titulação em que você pode colocar a função com os parâmetros nominais. Quando você faz esse tipo de função iterativa, o R tem pacotes para fazer de forma diferente, mais sofisticada e mais simples, talvez, mas o básico dele, que você não precisa incluir nenhum pacote, é isso aqui, ó. Você faz de forma iterativa. Então, de 1 até 3, que seria esse comprimento, você faz essa operação, ó, x vai ser igual a x mais n de i mais qb de i. O que é o n de i? O n de i está aqui, ou seja, se fosse o primeiro elemento, seria 1 mais o QB de I, então o primeiro elemento menos 1,
mais NI, PK de I aqui, ó, PK de I, primeiro PK de I, 2.15. Return X, ou seja, volta para a operação iterativa, tá bem? Fica sossegado, você não vai precisar fazer isso aqui em prova, depois, né? Mas é para exemplificar como que você pode usar um método iterativo para produzir o resultado final que você deseja. Então, se a gente coloca dessa forma, né, como eu tenho esses elementos então aqui, é como se eu pegasse aquela expressão grandona que vocês fizeram para atividade lisina e comprimisse ela numa expressão que tivesse a iteração cada vez que eu tivesse que trabalhar em cima do PK. Vamos parar de falar e vamos jogar isso aqui? Seleciona, entra, olha que legal. Você tem a titulação de um ácido poliprótico feito de forma automatizada, simples, com uma expressão que não varia, uma expressão que não precisa sofrer nenhuma variação e que se dá em função exclusiva dos valores de pK que eu estou dando. Se eu mudar um valor de pK aqui e mantiver um ácido triprótico, como é o caso, com valores de pK diferentes, não importa se é um outro ácido qualquer, ele vai dar uma curva diferente, só de eu mexer aqui. Diferente da outra, em que eu tenho que mexer na expressão, aquilo que vocês fizeram também para atividade lisina, você tem que mexer na expressão toda, aqui você não mexe na função matemática, você mexe só nos atributos dessa função. Ou você mexe na carga em base, ou você mexe no pKa, ou você mexe no valor de N. Certo? 26, vai dar 30 e nós vamos encerrar. Tá bem? Então veja, aqui eu consigo calcular o ponto isoelétrico, é um pouco mais sofisticado aqui no caso, mas eu consigo calcular o ponto isoelétrico também em cima dessa titulação. Mas vamos continuar aqui um pouquinho, para ponto isoelétrico é outro vídeo. Isso aqui para ácido fosfórico, beleza. E para alguma coisa mais elaborada que um ácido fosfórico? Oh, Jesus, espera aí, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui rapidinho. Eu temia que isso aqui fosse me tema. Tudo bem, vamos lá. Eu consigo pegar rapidinho. Química, Biotech, Biochem Quant, atividades complementares, essa semana aqui. Esses são os scripts. Então veja, se eu pegar agora, por exemplo, para essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, eu permaneço com a função matemática, tá? Trata-se de um peptídeo. Esse peptídeo é um peptídeo de lisina, glutamato, histidina, lisina. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexapeptídeo. Se a gente comparar a expressão que está aqui para o ácido fosfórico, vou até pegar a expressão que está aqui. Pega a expressão que está aqui para o ácido fosfórico, para indicar até aqui a expressão. Compara com a expressão que está aqui, para indicar até aqui. Veja que não há diferença, a expressão é a mesma. Eu estou com um composto completamente diferente, a expressão é a mesma. O que muda? Muda aqui embaixo, onde você define os valores de pK dessas estruturas. Então aqui nós estamos definindo do carboxilato alfa, seria o carboxilato terminal, carboxo terminal, alfa carboxi, né? O alfamina também, e as 7 cadeias laterais de aminoácidos. Então aqui a gente está definindo o valor de 2.2 para o carboxilato, 9.6 para o grupamina, 3.9 para o aspartato, 4.3 para o glutamato, 6 para a histidina, 8.3 para a cisteína, tá? E assim por diante até a gente chegar em 12.5 de arginina. Então você define aqui um vetor com os valores das cadeias laterais dos aminoácidos mais os seus extremos terminais. E define aqui as cargas de cada aminoácido na sua forma básica. Se não, vejamos, o carboxilato terminal na forma básica é negativo, né? COO-. Amina terminal na forma básica é NH2, então é 0. Aspartato menos 1, porque é carboxilato. E assim por diante, né? Você vê aqui que esses estão apresentando carga zero, é porque eles possuem amina, né? Arginina e esqueci, tirosina, arginina e tirosina, que vão apresentar a carga zero na forma básica dele, tá certo? Arginina e lisina, arginina e lisina. Bom, agora já confundi aqui as bolas, tá bem? Não, tá aqui embaixo, ó, tirosina, arginina e lisina, ó, arginina e lisina, aqui tem os nomes, ó, tá? Os nomes que você tem para cada um deles, tá certo? Beleza? Beleza, então olha só que legal, aqui tem também um cálculo que é feito do ponto isoelétrico desse peptídeo. Então, como eu disse, ponto isoelétrico para estruturas polipróticas é mais sofisticado para você determinar.
Quando você tem, por exemplo, 2 pKs, uma substância que possui 2 pKs, vamos colocar aqui como sendo 4. Vou colocar como sendo 4. Se você tem 2 pKs, o ponto isoelétrico de um composto com valor de 2 pKs, ele é dado por pK. Eu acho que ele fica atrapalhando aqui, tá? Ele é dado por, vamos voltar aqui, tá? Ele é dado por pK1 mais pK2 sobre 2, tá? Pode até fazer esse ensaio se quiser. Por exemplo, o glutamato, tá? O glutamato, se você pegar o valor de pK1, pK2 do glutamato e dividir por 2, você vai acertar exatamente o ponto isoelétrico. Isso para 2 pKs. Mas para algo que você tem 3 pKs, 4 pKs, ou aqui no caso um peptídeo, sabe-se lá quantos pKs você tem, é mais sofisticado a busca do ponto isoelétrico. Então tem uma função matemática aqui para o cálculo desse ponto isoelétrico do peptídeo, tá certo? Ele usa essa função chamada Uniroot. Depois você pode procurar na internet o que é essa função Uniroot, como ela trabalha, mas basicamente ele procura a raiz de uma equação em que eu tenho uma função que é essa f aqui, que é uma função de pH, essa função chamada de pH, que é dada em cima do meu QNet, portanto que é dada em cima dessa estrutura todinha aqui, tá certo? E que, lembrar que quando eu coloco um vetor, eu preciso colocar esse vetor obrigatoriamente entre parênteses com um C, né, na frente. E que vai me procurar entre o valor de 10 e o valor de 12 de pH para achar esse ponto isoelétrico, tá certo? E ainda faz o plot de titulação desse peptídeo. Tá? Então faz uma curva de titulação da mesma maneira como a curva de titulação foi feita. Fazendo por partes aqui, olha, se a gente pegar desse plot de titulação, se a gente fizer somente até nada, vamos fazer tudo. Se você fizer tudo aqui, olha que legal, olha que show. Você obtém a curva de titulação aqui, ó, a curva de titulação, tá vendo? Para esse hexapeptídeo, você obtém a curva de titulação para esse hexapeptídeo. Você obtém também aqui o ponto, na verdade isso aqui é um código que a gente está colocando como abline, esse código aqui, ó, abline, tá? Entre 0, 0 e o line type, ou seja, o tipo de linha 3 pontilhado, ele vai passar, portanto, no 0. Então a gente sabe que esse ponto aqui é o ponto isoelétrico desse hexapeptídeo. Como é que eu sei disso? Porque aqui a carga dele vai ser 0, o QNet dele vai ser 0. Entre pH 10 e 12. Se a gente for fazer manualmente, a gente dá locator, né? Você já sabe fazer. Você vem aqui, ó, pim, locator. Aí eu dou um escape aqui, ó. Olha lá, 10.82. Então, em 10.82 é onde eu presumo estar o ponto isoelétrico desse peptídeo, correto? Correto. Só que antes dessa função, veja que ele fez um cálculo aqui, né? Esse cálculo em cima, cálculo do PI feito de forma automática, do ponto isoelétrico feito de forma automática, usando essa função Uniroot. Veja que ele calculou aqui para mim, ó, 10.8. Quer dizer, automaticamente ele calculou 10.8, onde no braço eu fiz 10.82. Então, é bem justo, né? Essas outras atribuições diz que, por exemplo, esse aqui seria um erro associado, quer dizer, 10 a menos 6, bem na magnitude de 2 casas decimais que a gente tem, está mais do que bom. O número de iterações que ele precisou fazer, fez 5 iterações, não achou nenhum erro e teve dessas iterações e tem uma precisão da estimativa de 10 a menos 5. Então, bastante preciso essa forma automatizada com a função Uniroot em que ele achou esse ponto isoelétrico. Vamos dar um último exemplo e fechar essa videoaula. Digamos que agora você não tem um peptídeo, você tem uma proteína inteira, você tem uma lisozima. Manja? Uma lisozima. Uma lisozima é uma proteína de 129 aminoácidos, tá? Então, aí veja a quantidade de pKs ali envolvidos. Se a gente pegar aqui a expressão que define a lisozima, né, a forma que define, e aquela que definia o ácido fosfórico é a mesma. Está vendo o impacto da coisa? É a mesma, a função é a mesma, tá certo? Nós vamos determinar esse ponto isoelétrico da mesma maneira. A gente vai ter um vetor de pKs que submetem ou se referem às cadeias laterais e os grupos amino e carboxy terminais e as cargas em bases de cada um deles. É a mesma aplicação que foi feita para o peptídeo, tá certo?
Só que agora é uma lisozima. O que eu vou mudar em relação de um em relação ao outro? Né? O que muda da lisozima, por exemplo, em relação ao ácido fosfórico ou em relação ao peptídeo? Muda aqui, ó, a carga em base, o vetor de carga em base. Então, o vetor de carga em base aqui, ó, aliás, desculpa, muda aqui, ó, o número de elementos. Então, eu tenho 1. Se eu for aqui no peptídeo, número de elementos, aqui, ó, número de elementos, 0. O que quer dizer esse 0? Esse 1 significa que eu tenho um carboxy terminal. Vamos voltar rapidinho. Aquele show clique que ajuda de vez em quando, né? Bom, esse 1 aqui, ó, significa que eu tenho um carboxy terminal. Esse 1 significa que eu tenho um amino terminal. Esse 0 significa que eu não tenho aspartato na estrutura. E se eu for comparar aqui, ó, eu realmente não tenho aspartato na estrutura. Entendeu? Se a gente projeta isso para a lisozima, olha como é que fica meu N. Olha o N da lisozima. Então, o que muda entre qualquer biopolímero que eu queira calcular a curva de titulação, bem como o ponto isoelétrico, é justamente esse vetor de N, em que eu vou ter aqui, ó, um carboxy terminal, um amino terminal, 7 aspartatos, 2 glutamatos, 1 histidina, estou olhando aqui, ó, 1 histidina, 0 o que? 0 cisteína, 3 o que? 3 tirosinas, tá vendo? Então, esse vetorzinho simples, desde que eu saiba a composição de aminoácidos de uma proteína qualquer, de uma enzima, de um outro biopolímero, se eu souber a composição e o número, né, de cada um deles, eu facilmente consigo estabelecer uma curva automática de titulação e o cálculo automático do ponto isoelétrico que eu estou jogando aqui embaixo, tá certo? Que eu estou jogando aqui embaixo, que é o mesmo do obtido lá. Se não, vejamos, e já terminando essa explicaçãozinha, pá, olha que gracinha. Então, essa aqui é a curva de titulação de uma lisozima. Se você está trabalhando com uma lisozima, se você está trabalhando com lisozima em laboratório, que é uma enzima que tem a capacidade de clivagem de peptídeos glicanos, ou melhor, da parede celular de bactérias, eu estou estudando, eu preciso achar um pH, só que esse pH de trabalho não pode ser, de repente, um pH, ou ao contrário, eu quero tentar purificá-la, eu quero tentar imobilizá-la num campo elétrico, eu quero detectar ela num gel de eletrofocalização, eu quero de alguma maneira fracioná-la, ou eu quero que ela interaja com a superfície de um eletrodo. Isso normalmente é feito quando você diminui a solubilidade, o grau de solubilidade do biopolímero, porque o eletrodo vai ser mais afim, entre aspas, de contato físico do que a própria solução, se você reduz a solubilidade. Um jogo é trabalhar em cima de ponto isoelétrico. Veja que o ponto isoelétrico calculado automaticamente aqui, da lisozima, está em 11,2. O que representa dizer, que, aliás, esse 11,2 é bastante elevado, né? Quer dizer, ela é uma proteína com uma carga muito próxima de uma carga positiva. Se você observar, você tem aqui, ó, 11 resíduos de arginina, 6 resíduos de lisina, né? Estou olhando aqui as comparações, então é uma proteína que tende a ser um pouco mais positiva. Se eu jogar essa proteína para um ponto isoelétrico próximo de 11,2, eu posso ter como consequência a saída dela de solução, a precipitação, a imobilização no campo hidrelétrico, a facilitação de absorção de uma camada, de uma superfície, de um eletrodo, de um biosensor, etc. Tá bem? Então, o vídeo era esse, mais do que eu previ, 38 minutos, desculpa aí, tá bem? Sobre a aplicação de curva de titulação, ponto isoelétrico feitos de forma automatizada. Então,